As manifestações extremistas registradas nos Estados Unidos no último final de semana acenderam um alerta para o crescimento de manifestações neonazistas em outras partes do mundo. Aqui no Brasil, na região sul, operações policiais contra esse tipo de crime de ódio têm ocorrido há pelo menos 15 anos. No último sábado, um homem de 20 anos avançou com seu carro sobre manifestantes contrários a uma marcha de supremacistas brancos na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos. Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas. O caso atraiu a atenção do mundo para a volta de manifestações abertamente neonazistas. Mas uma pergunta interessa especialmente a nós brasileiros, em tempos de ânimos políticos exaltados. Estamos protegidos de manifestações neonazistas no Brasil? Apologia ao nazismo é crime pela lei brasileira. Porém, quando se discute liberdade de expressão, surge um debate sobre a abrangência da ação de incitar discriminação ou preconceito. Negros, gays, judeus e nordestinos são as principais vítimas dos crimes de ódio que crescem no Brasil sob as vistas grossas das autoridades e da sociedade civil, que muitas vezes tende a encarar manifestações de preconceito como liberdade de expressão ou atos de desequilibrados. E a internet viabiliza o aumento do número deste tipo de crime no país. A organização não governamental SaferNet Brasil, que monitora e denuncia crimes e violações aos direitos humanos na internet desde 2005, confirma o aumento desses casos. Somente sobre o neonazismo foram 222.785 denúncias anônimas, envolvendo 21 mil sites. De acordo com pesquisas, esses indivíduos se concentram nos estados do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. Calcula-se que mais de 180 mil pessoas leem material neonazista na internet, sendo que dessas, pelo menos 10% são ativistas convictas. Algumas coisas que acontecem lá fora dá essa impressão de que estão muito longe da nossa realidade. Quando você vê uma passeata num país desenvolvido como os Estados Unidos, enaltecendo atos nazistas como nós sabemos o que significa o nazismo, todos nós sabemos, o mundo sabe, os americanos também. Então, por que algumas pessoas são a favor ou são simpatizantes? Daí a gente falava sobre isso, por isso que nós vamos falar sobre esse assunto hoje, porque aqui no Brasil nós temos muito preconceito de uma forma velada, de uma forma muitas vezes violenta, escancarada, mas nós temos a mania de acabar escondendo isso e nós criamos esse preconceito entre nós mesmos em atitudes diferenciadas, que são atitudes até nazistas e você nem sabe. Muitas coisas que acontecem aqui, você viu um pouquinho no vídeo, são coisas assim que realmente nos assustam. Coronel, boa tarde. Beraldo, boa tarde. Boa tarde. Um amigo meu esses dias falou do problema do racismo contra nordestinos. E ele contava para mim o preconceito que ele sofreu na profissão que ele tinha escolhido, tanto que ele fez 2 faculdades e etc. E por isso, no afã de realmente mostrar que também tinha condição e hoje é uma pessoa bem-sucedida. E nós ainda, isso deve fazer uns 15 anos, mas a gente vê isso até hoje, né? Nos tribunais também existe um certo preconceito, né, doutor? Lamentavelmente, e é uma coisa muito triste falar em preconceito, mas existe. Eu acho que esse negócio do nazismo americano, eu acho que eles puseram a suástica nazista como uma forma de demonstrar poder, como uma forma de demonstrar e fazer a pessoa se calar diante do poder. Eu acho que não há a invocação dos princípios nazistas, que eu acho que o americano aceita. Mas é uma forma de demonstrar poder e imposição. O que me preocupa demais é a volta do racismo em grande escala nos Estados Unidos. Agora, doutor Beraldo, sabe o que eu acho também? Posso estar, você até me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de que algumas atitudes do presidente Trump acabam desencadeando alguns processos. Não estou dizendo que ele enaltece o nazismo diretamente, não, até porque ele deu a primeira declaração que deu essa coisa dele separar o preconceito que é assustadora, tanto depois ele corrigiu, mas eu tenho a impressão de que ele tem algumas atitudes de autoritarismo
que acabam valorizando algumas coisas que Hitler fazia, né? Enaltecendo o poder do nazismo, você não acha? Eu acho que o momento agora é um momento de paz, é um momento de se fazer paz. Porque disseram já, e eu não me lembro quem disse, que tem duas palavras-chave, uma fazer guerra, a outra fazer a paz. Eu acho que a paz é o momento agora. Hoje mesmo saiu no Twitter, coronel, do Barack Obama, ele com a foto, com um menino também de cutes negra, um oriental, um ocidental ali, entendeu? E deu não sei quantos milhões de visualizações, enfim. O que nós verificamos é que o Trump, ele tem uma conduta realmente violenta, agressiva, provocativa, sobretudo. Não pode, sobretudo. Nós temos que semear a paz, principalmente aquela potência que é Estados Unidos. Mas o Brasil não fica para trás, não. Preconceito, crime de ódio, preconceito racial, tudo isso. Você viu recentemente aqui no Brasil, que aconteceu com o goleiro, aquele time de futebol. O Aranha, então, exatamente, lembrou bem. Isso tem que acabar, porque a Constituição fala que nós todos somos iguais perante a lei. Que preconceito é esse? Mas não vai acabar, né, coronel? Não. A gente sabe que não acaba, né? Não, e até porque se fosse alguma coisa excepcional, não precisaria de lei. É verdade. Nós temos estatuto se fosse natural, de proteção, justamente é criado porque nós somos e não vamos parar. E o ser humano, mesmo quando ele não se manifesta, ele é. Quando nós escolhemos alguns lugares para frequentar, quando nós selecionamos pessoas do nosso convívio, nós estamos fazendo uma discriminação, nem que seja social ou econômica. Existe discriminação em todos os níveis. O que impacta é justamente quando você mexe na essência da pessoa, que é a raça, que é a cor, que é a etnia, que é o local onde ela nasceu. Imagina, uma regionalidade pode discriminar um ser humano. E nós fazemos isso, até na brincadeira. É verdade. Muito do que é brincadeira, ô negão, ô japa, ou não sei o quê, é tão natural. E depois nós não conseguimos identificar qual é o liame, qual é o meio, o equilíbrio da brincadeira, do insulto e da própria injúria ou da própria manifestação de racismo ou qualquer que seja esse preconceito. Mas nós aceitamos tão facilmente, veja na Alemanha, é proibido qualquer manifestação nazista, qualquer, um sinal leva direto para o juiz. Você lembra que eles encontraram, até, se não me engano, foi o repórter da Globo, Rodrigo, que fez uma matéria de que eles encontraram alguns símbolos em postes. Sim, e começaram a seguir os rastros para descobrir quem é que tinha... Qualquer manifestação vai direto para o juiz, seja do nativo, seja do alemão, seja do estrangeiro, seja do turista, de forma até inocente. Não tem inocência. Veja como o alemão trata sem... Lá não tem essa questão que nós tratamos aqui. É livre manifestação. Lá não tem livre manifestação desse tipo de cultura que seja o ódio. Então, nós temos que rever alguns valores, inclusive, porque a nossa legislação prevê tudo. Tudo é previsto na nossa legislação. Qualquer manifestação está prevista. Mas qual é a punição? Como é que nós encaramos isso? Como é que nós levamos adiante? Qual é a punição? Qual é a forma que você trata a sociedade para reprimir um comportamento que já vem da escola? E aí, na verdade, também eu vejo que, na verdade, não é punido, porque as pessoas que são vítimas, muitas vezes, não se manifestam, né? Nos Estados Unidos é muito forte o racismo. Exatamente. Eu estava no Alabama, nos Estados Unidos, onde começam todos os movimentos. O fato deles serem, só te interrompendo para dar continuidade no que você falou, o fato deles serem muito racistas, você acha que acaba supervalorizando também essas atitudes nazistas, né? Porque o nazismo nada mais é do que um fascismo, mas eu acho que esse negócio que o americano vestiu, como eu te falei, é uma forma de dizer nós somos fortes. Verdade. Porque está voltando. Somos melhores. Somos melhores e mais fortes. Eu estava no Alabama, eu fui numa viagem que eu fui nos Estados Unidos, passou uma pessoa negra com uma loira, devia ser marido e mulher. Eu nunca vi uma cena tão chocante. Queriam bater no cara, queriam linchar o cara porque estava com uma loira. Os negros também são preconceituosos, né? Também, os dois. Nos Estados Unidos eu não sei Claro quem que é são, pior. eles geralmente gostam de loiras, né? Mas é o que nós verificamos no mundo artístico. O que eu quero dizer é que o preconceito é o preconceito de ódio, sabe? Que é de ódio. O que o, não é você gostar de uma coisa ou de outra, né? Você não respeitar. Porque o bullying, lembra do bullying? Por exemplo, quando era criança, a pessoa que era, criança que sofria na escola, recentemente, inclusive, a Barli Simon, que está aqui, vai
Nós estávamos conversando ainda há pouco, ela disse que vai dar um testemunho, né? Estava conversando, ela disse que morou na Alemanha. Ela pode falar muito disso ela aí. fala Ela que sabe, eu tô falando. ela viu de perto, vai confirmar. Porque o que eu estou querendo colocar aqui é o preconceito de ódio. Aquele preconceito de você falar, eu não gosto de comida chinesa, é uma coisa. Eu não gosto daquela pessoa, é outra. Eu não suporto, é outro tipo. Por exemplo... Que é o que nós vemos no Brasil. Eu fui examinador da Ordem dos Advogados há muitos anos, por vários anos, 20 anos. Eu lembro que nós tínhamos um colega, ele não permitia, chegou um rapaz ali de... o boné, por exemplo, e mandava tirar o boné. Ué, é personalidade, é da indumentária, é da roupa dele, enfim. Mas não era proibido naquele lugar? Não, até era... Por quê? Porque na minha concepção é proibido proibir. A semana passada eu atendi um... Mas daí tem que tomar cuidado para não virar bagunça. Tem que tomar cuidado. Eu atendi a comunidade LGBT. Hoje morrem a cada 30 horas um homossexual no Brasil. E o crime de homofobia prevalece. É verdade. Não é verdade? Ou através do suicídio, da morte realmente violenta, não é? Então, hoje está tendo uma movimentação e não tem um crime específico que isso não deixa de ser... Uma punição específica, não tem? Não tem um crime específico. Como é o feminicídio, por exemplo, que é um crime específico. A pessoa procura uma delegacia, faz só um boletim de ocorrência. É um homicídio e nós normal. nós temos que entrar com uma medida em juízo, porque como o coronel falou, é verdade. O feminicídio é matar a mulher, né? Agora, o femicídio é matar a mulher. O feminicídio é matar a mulher porque ela é mulher. Então, isso é um crime de ódio. Então, a lei não é burra. Agora, coronel, não precisa muita lei. Nós temos leis aqui. O que nós precisamos... É aplicar. É autoridades rígidas, porque nós temos juízes, promotores, nós temos autoridades frouxas nesse país. Mas veja só... A polícia prende... O judiciário solta. É verdade. Beraldo, eu acho que nesse país hoje tem lei demais que ninguém cumpre. Eu tenho um amigo também meu, acho que não precisa muita fazer lei, nova eu lei. tenho um amigo Se meu conseguir... que ele fala, hoje está muito difícil viver no Brasil. Você mas não tem mais a liberdade. Você, por exemplo, eu sempre, pegando até plagiando, meus amigos, eu não sou racista, sou extremamente contra o racismo. Mas eu tive muitos amigos, a gente chamava de negão. Mas daí você chama porque é seu amigo e não é. Mas hoje você mas pode tem ser. gente que se ofende. Hoje vai. Quando é um Por isso tem que amigo, saber. você pode arriscar, mas É perigoso. é o que a pessoa recebe. isso, É o que a pessoa recebe. Tem um jovem, eu vou falar rapidamente, um jovem, ele é uma pessoa espetacular. Ele dava aula voluntariamente, caso real, fato real. Ele ficou preso 1 ano. Sabe por quê? Estupro de vulnerável. Ou seja, não há necessidade desse crime de ter uma relação sexual forçada. Não. Ou seja, esse jovem, ele aula de computação gratuita e há pouco tempo faltava cadeiras, enfim, ele falou para uma das meninas, senta aqui com o tio, numa das pernas do tio, ele explicando, e 1, 2 e tal. Bastou, o pai foi na delegacia, doutor... Coronel, Keila, foi-lhe decretada a prisão e nós conseguimos tirar esse jovem pelos tribunais através de um habeas corpus e foi comprovada a sua inocência. Sabe como? Porque mas ele ficou 1 ano preso. Ficou quase 1 ano preso. Quando ele nos contratou, nós impetramos o habeas corpus, foi rápido. Mas rápido nesse país, 60 dias para julgar um habeas corpus. E vocês acham que tem alguma... É pecado. Para a gente encerrar. Coronel, você acha que tem alguma, vamos dizer, saída, mas alguma coisa que poderia ser feita em nível de governo para que houvesse uma conscientização maior? E quando é que nós começamos a melhor conscientização? São nas cadeiras escolares desde pequeno. Quando sempre, é que se né, trata com o filho? sempre volta a estaca Quando é que zero, se né, trata gente? com o filho, o pai senta o filho e comenta, por exemplo, algumas brincadeiras. Não chamam de negrão, chamam de japa. Nós estamos falando só de uma cor, são todas as cores. Para encerrar, eu quero saber o que você acha. Você acha que dá para mudar isso? Dá para mudar porque Abraham Lincoln disse, o mundo se faz com homens e livros. Nós precisamos tirar as crianças do ostracismo, ou seja, das ruas, sedimentá-las, colocá-las em período integral nas escolas. Período integral, escola das 8 da manhã, quando eu falo período integral, 8 da manhã, 8 da noite. Ter tudo lá, todo atendimento.
porque quem vive em meio à violência, no futuro irá praticá-la, não é verdade? Olha, proteger as crianças e os adolescentes. Eu quero agradecer os nossos amigos de estarem aqui com a gente de novo, Bernardo, Beraldo e o Coronel, e quero falar só para complementar o que o... Vou até concordar com você, João, só para complementar o que o Beraldo falou. Não, porque é muito sério. Sabe que bom senso cabe em qualquer lugar. Mansidão, respeito. O que é mansidão? Não é só você ser tonto, concordar com tudo, achar que é tudo certo. É você prestar atenção nas atitudes que você tem no dia a dia, porque o preconceito ele é gerado pela falta de educação, não só educação nas escolas, não, dentro de casa, pelas atitudes violentas que você tem no teu dia a dia, com as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, as pessoas do teu convívio. A grosseria, que é a inteligência emocional, o que é? É você ser manso e você ter o bom senso de saber a maneira como você se comporta diante das situações, para que você crie um ambiente de respeito. Respeito é algo que nós temos que ensinar para as crianças a ter em qualquer situação. Não interessa a opção sexual, para que essa pessoa seja respeitada, não interessa a cor da pele, não interessa onde ela nasceu. O que aconteceu nos Estados Unidos é um absurdo maior, por quê? Porque você valoriza um comportamento que foi um dos piores que nós vimos no mundo em toda a história da humanidade. Quem já ouviu um testemunho do que do que foi estar num campo de concentração? Se você já ouviu, eu já tive a oportunidade de conhecer sobreviventes, de gravar com eles, é a coisa mais absurda da face da Terra, que não é do ser humano. E nós precisamos tomar cuidado para deixarmos de ser, quando nós deixamos de ser humano. Porque, às vezes, as atitudes, o ambiente, aquilo que você faz no teu dia a dia, e até mesmo o fato de você viver num mundo tão violento, você começa a achar que está certo de tratar as pessoas, fazer chantagem com as pessoas, humilhar. Você começa a fazer disso um comportamento natural seu. Ah, porque eu sou melhor que fulano, porque meu pai era rico, porque eu sou loiro, porque... Não interessa isso. O que interessa é que você faça de uma forma assim, educada, que você se manifeste com educação. Você não precisa concordar com tudo, mas que você tenha cuidado na hora de você falar, porque no momento de raiva é que você fala, cala a boca que você é preto, cala a boca porque você é nordestino, cala a boca, né? Nessa hora. Então, cuidado para que você não seja um mau exemplo para as pessoas que estão com você, não só para os teus filhos. Eu sempre falo isso para você, nós temos que ser um diferencial, não tem nada a ver com religião, tem a ver com boa educação, bom senso, respeito, inteligência, sabedoria. Para quê? Para que nós tenhamos, nossa premissa, nós tenhamos um futuro melhor.